Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Expedia Brasil Cast. Hoje, 20 de junho, nós já passamos da metade do mês, gente. Semana que vem já consideramos final do mês. Tem arraiar hoje? Hoje tem. Aqui em Dayatuba tem muito arraiar. Deixa eu tirar o som aqui, que senão o cidadão aqui vai me atrapalhar. Pronto, tem mais um aqui que vai me atrapalhar. Néia, bom dia, tudo bem? Obrigado por prestigiar aqui ao vivo o nosso trabalho. E o dia está corrido, gente. Eu comentei agora há pouco com o Rogério lá do TEL, Rogério Leite, que segunda-feira vai ser o dia punk, né? Porque não sei se você sabe dessa estratégia, é importante que você saiba dessa estratégia. As grandes empresas recebem muita notificação e elas não ficam olhando o ECAC todo dia. Porque a partir do momento que ela abre o ECAC, ela toma ciência da notificação. Então, o que elas fazem? Só abrem às segundas-feiras. O convite do projeto piloto de homologação da CBS com a Receita Federal e o CEPRO chegou na terça. Então, a empresa não vai abrir na quarta-feira ou até mesmo na terça, ainda ia perder o feriado todo, todo mundo está hoje você não está trabalhando, parabéns, está aí com a família e está assistindo a gente. Ótimo. É, E aí o que acontece? Vão abrir na segunda-feira. Ih, gente, nossa, vai ser uma loucura. Tem gente que abriu hoje e já está correndo porque não está dando, não está conseguindo fazer o download do termo. Como é que é o nome aqui? Deixa eu ver. Calma aí. Muita calma nessa hora. Ele pede para você anexar o termo de adesão ao piloto RTC, então você tem que baixar, preenchido corretamente, outorgar procuração eletrônica para cada uma das pessoas, se tiver algum representante, né? Então, tem um trabalhinho aí, você tem que nomear. No meu caso, aqui, três pessoas físicas, né? Porque se um morre, tem mais dois. Se um entra de férias, tem mais dois Júlio, principalmente julho, que é mês de férias, né? Então, uma pessoa se inscreve e entra de férias. Acabou, né? Então, tem que ter três pessoas indicadas aqui. Dá um trabalhinho, tá, gente? Não é moleza, não. Para fazer, precisa confirmar a inscrição. Renato, bom dia, tudo bem? Você tem que confirmar que, eu quero sim participar. Aí você vai falar assim, participar do quê? Da homologação do piloto, ok? Aí eu pergunto assim, você sabe o que você está entrando? Não, eu não. O compliance. Compliance da sua empresa vai perguntar, o que que nós estamos entrando? O que que nós estamos aderindo? Ah, é o piloto da CBS. E qual é o nosso compromisso? Homologar. Sim, mas o que mais? Gerar arquivos, enviar um ambiente fechado, exclusivo para testes, receber a apuração pré-assistida, apuração assistida, fazer ajustes e devolver. Então, fazer toda a geração do ROC, ok? É isso, é esse o seu compromisso. Aí, essa base de dados que você vai mandar, ela será deletada ao término. Quando fala em base de dados da empresa no ambiente de teste, todo mundo fica arrepiado, né? Porque será que vai mesmo? O compliance, o jurídico ficam questionando isso. Então, certifique-se que o seu jurídico, o seu compliance estão de acordo, né? Porque eu já vi empresa que deu ok e tal, e aí o jurídico falou, opa, nós não avaliamos isso. Os dados da companhia estão sendo submetidos a um ambiente que nós não conhecemos, desconhecemos, quem está nomeado aí não tem atribuição, tá? Tá, ele está pedindo, logicamente, o certificado digital.
para assinar em nome da empresa. Então, normalmente é quem já faz isso na apuração do SPED, mas ele pede três nomes. Então, um deles é a TI, um terceiro, fiscal e contábil. Pode ser. Quem é que vai pôr a mão na massa, né? Não é o head de tax que vai ficar submetendo arquivo, olhando, ó, tá com erro aqui, essa operação, tá? Então, corre atrás disso aí se você está dentro daquele grupo de empresas da portaria para participar do piloto. Se você não está, não esquenta a cabeça. Ou não. Aí que está a estratégia, né, gente? Ah, eu não estou no piloto do fisco. Ok, faça o seu piloto com a sua software house. Tem várias software houses que abriram o piloto. Então, tem lá um grupinho de empresas que vão começar a gerar os arquivos e testar, entender cada campo novo que foi criado. Tem lá a fórmula de cálculo, o que vai na base do CBS e o que não vai. Aproveitando esse assunto, gente, tem muita gente perguntando, mas dia desse, agora ó, no portal lá tem uma pergunta sobre, aqui do meu lado, uma pergunta pertinente, por sinal, né? O Marco Aurélio perguntando como que reaproveita o crédito o substituído reaproveita o crédito do ST. Todo mundo está nessa página? O que acontece? O ICMS-ST entrou, depois saiu, né? Vocês viram lá, né? Entrou no PL 68 e depois, quando aprovaram a lei complementar, caíram de pau e tiraram a substituição tributária, ia ser o IBS-ST, né? Bom, e aí? Então, dia 2026 já entra, né? Não, é paralelo, né? Você vai ter substituição tributária e vai ter IBS, que não vai valer para nada em 2026. Aí, em 2027, cai PIS/COFINS, é só, aí entra a CBS. E o IBS vai entrar em 2029, né? E aí o que acontece? Aí acaba o ST. Não, não acaba porque aí é 10%, 20%, 30%, 40%. Então você vai ter que fazer essa medição. Eu perguntei para o fisco, beleza, eu estou fazendo a medição, o balanceamento do ICMS ST, não, o ICMS normal com o IBS. Então, sobe 10% de IBS, baixa 10% na alíquota do ICMS. Tá aí o ICMS-ST, aqui do ICMS, que vai. Como é que faz? Eles não sabem ainda responder. Quer dizer, não me responderam, né? Se não respondeu para mim, não respondeu para ninguém. Não que eu seja especial, nada disso. É porque eu sou mala mesmo. Eu fiz essa pergunta lá atrás, né? Pode ser que agora já tenha a resposta. O PL 108, sabe aquele PL 108 que não tem pressa, que não é urgente, que institui o comitê gestor? Ah, comitê gestor é aquele comitê que vai mandar em todo o IBS, em toda a plataforma. E que há aí um problema de relacionamento com CEPRO e Receita Federal. Velado, tá? Eles não falam. A gente sabe porque a gente está ouvindo aí o discurso de um e o discurso de outro. Mas, de qualquer forma, o PL 108 precisa ser aprovado para instituir o comitê gestor. Acompanhe comigo. Dentro do PL, ele estabelece as normas em relação ao reaproveitamento do ICMS-ST. Eu coloquei até aqui, artigo 155, se não me engano. Não lembro. Vamos abrir aqui. Está lá no portal, no fórum do portal Espere Brasil, aquele que desde 2009 você acompanha as novidades e todo o detalhe. Artigo 155 a 158 cuidam exatamente de definir como se dará o aproveitamento do ICMS-ST. Isso aqui está nos comentários, né, sobre a razão de ser do PL 108. Segundo prescreve o texto normativo, o contribuinte deverá inventariar aquilo que você já sabe, né? Levanta o estoque em 31/12, apura o valor. Lá ele fala numa compensação em 3 meses.
Eu não acredito, tá? Eles vão mudar isso. Porque hoje tem estado que paga em 6 meses, deixa você compensar em 6 meses. Mas você sabe, a emenda constitucional está aí para não mentir, e depois no PL, e depois na lei complementar, todo crédito acumulado em 31/12, que vai acontecer? Vai ser apropriado em 1/240 avos, em 20 anos. Absurdo isso. Então, tem que ficar atento a essas questões, né? Ah, então eu vou zerar toda a minha operação de ST. Não tem como. Não tem como. O seu negócio é substituído, então seu estoque é formatado, montado em cima da substituição tributária. Tem que rezar ou então conversar com a sua associação, com o advogado que atende a companhia, para ver se existe alguma ação de inconstitucionalidade em cima disso, tá bom? Então, esse é um dos temas que, vez ou outra, vem, tá? Além disso, o que que nós fizemos essa semana? Corrida, semana. Curta e corrida. E curta e cheia de novidades. Tivemos a reunião na terça-feira com o INCAT anunciando o projeto da conformidade fácil. Olha que nome. Tem a nota fiscal fácil e agora a conformidade fácil. Na realidade, gente, eles lançaram aí um projeto para facilitar, validar o XML. Então vamos lá. SPED fiscal tem o PVA e o PGE, SPED fiscal não, projeto SPED. Tem o PVA e tem o PGE. Ambos fazem um trabalho interessante, que é validar os campos, as informações básicas, para não ter rejeição do arquivo. Beleza? Tranquilo? Ah, mas ele não faz uma. Não, não faz. O físico nunca vai fazer isso. Validar a qualidade do dado na escrituração. Ah, mas o físico vai escriturar agora. Daqui a pouco a gente fala dessa escrituração. Você sabe que você vai ser parte principal desse processo, não é só o físico, né? O físico não tem uma varinha de condão para poder escriturar sem a sua ajuda. Opa, Milton, bom dia, tudo bem? Márcio, bom dia. Rosilene, Nelson. O Márcio está perguntando se já existe uma lista pública. Eles têm um evento aí do Flores que ele fala vai ser publicada essa lista para todos terem ciência. E basicamente é a lista estava já com as empresas do Projeto SPED, né? Por isso que o portal SPED Brasil está lá, porque a gente assinou o protocolo lá em 2017, protocolo SPED 2.0, a simplificação. É, o Milton está perguntando se eu vendo em 2026 e entrega em 2027. Isso aí tem uma discussão, nem te conto, tem novidades sobre isso aí, mas não vou falar agora, porque está em discussão, mas aguarde. Só vou dar uma dica assim. Lembra do PL? Olha lá o que tem no fato gerador do PL 68 e olha o que tem no fato gerador da Lei Complementar 214. Compara os dois. Depois você manda aí no privado. Não, no próximo live da sexta que vem, né, dia 27, você entra e fala, entendi agora. Tenho certeza que você vai entender. Mas está em discussão, não posso, assim, falar muita coisa. Né? De repente eles mudam e você fala, puxa, aquele cara lá só vive, dando notícia, alerta errado. Tá? E o que mais que tem aqui? A Receita diz para tributar PIS/COFINS na venda e somente com a gente. Eu não vou entrar nessa discussão aqui agora. Por isso a gente tem o fórum do Portal SPED Brasil, temos um comitê para isso, temos outros canais, porque aqui eu estou ao vivo, né? Não dá para ficar pegando assim e falar, entendi. É, calma. Tem algumas coisas que não estão prontas ainda, né? Então, só o fato de você ir para uma homologação em julho só do ROC e não do IPA,
já lhe diz alguma coisa. Tem que aguardar um pouco. Então, o que que você vai fazer? Você vai homologar o ROC e a nota fiscal, os dados das nossas fiscais, o CST, o CCLES. Por isso que eu publiquei aí a nova tabela do CST, CCLES, crédito presumido, que já tem aquela informação que todo mundo queria. Eu até fiz uma brincadeira sobre Penélope. Para quem não leu Odisseia, a minha infância, gente, era muito filme épico, né? Depois eu fui ler Odisseia na adolescência. Eu fico vendo meu filho, ele não leu Odisseia, não leu Ilíada, não leu Eneida. O que estão nas escolas de hoje, né? Enfim, mas ele teve uma professora lá no IF de Salto, que é de português. Na primeira aula ela veio falar de Camões. Ó, que show! Essa professora é a minha preferida hoje. Enfim. Tem um livro muito bom para quem gosta, de Camões, escrito pelo professor Francisco da Silveira Bueno, da USP, onde ele comenta, gente, linha a linha, estrofe a estrofe, o que Camões coloca, parte da história, as guerras, enfim, tudo está ali. É espetacular, é uma aula de cultura universal. Bom, vamos falar aqui do nosso CST Class, CST 410, o C-Class 410, 999. Olha ele aí, gente. Simples remessa. Pronto, está resolvida a vida. Lógico, gente, tem coisas que ainda vão entrar lá no RIBS, no regulamento do IBS. Porque o pessoal fala, como que eu faço para fazer a remessa para beneficiamento? Bom, gente, a remessa para beneficiamento, qual é a diferença dela? Tá aí a nota. É simples remessa, não é tributado. Hoje você tem um CST. Todo esse desenho será ajustado agora no piloto. Pelo físico, olha, eu tenho que mandar fazer uma remessa para beneficiamento. Qual CST que eu coloco? Ele vai falar, é tributado? Não. Então vai no 410, 410, não, 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 não. Ponto. Ah, vai voltar tributado. Vai lá no 000, tributado integralmente. Tá? Cuidado. Para de pensar como CST, como CST, ó, como ICMS, que tem um CFLP, uma natureza do CFLP, isso não existe mais. Tem uma tributação e uma simples remessa não tributada, como que está lá? Operações não onerosas, sem previsão de tributação, não especificadas anteriormente. Operações sem previsão de tributação, observado o artigo 4º da Lei Complementar 214. O IBS e a CBS incidem sobre as operações onerosas com bens ou com serviços. Parágrafo primeiro. As operações não onerosas com bens ou com serviços serão tributadas nas hipóteses expressamente previstas nesta lei complementar. Ok? Então, está definido, simples remessa vai. Ah, eu tenho operação de consignação industrial, alguém perguntou na postagem também, consignação comercial. Gente, acabei de falar. Você vai fazer essa operação agora? Não vai. Você vai fazer em 2026 tributada? Não vai. O que que vai acontecer? Quando você fizer essa operação, vai ter. Por enquanto, você vai usando isso. Ah, vai ter uma específica? É possível que tenha uma específica. Porque precisamos esperar o Ribes. O Ribes está mais esperado que o Odisseu, hein? Mas o Ribes só vai entrar quando o comitê gestor entrar. Quando que vai entrar o comitê? Quando vai ser instituído o comitê gestor? Ah, quando aprovar o PL 108, certo? Errado. Tá vendo? Uma vez aprovado o PL 108, tem o prazo para a instituição do comitê gestor e tem uma briguinha, não sei se vocês estão acompanhando, Fundo Nacional de Prefeitos versus CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Eles definiram lá uma equação, de representatividade dos municípios, se não me engano, por faturamento, um lance assim. Eu devia ter trazido, perdoe, na próxima eu trago.
Mas aí o pau comeu, né? Em pleno plenário. Então, eles estão em dúvida de como representar 5.568 municípios, é o número que deram. Para mim, era 571. Com 27 representantes. É gente, hein? Vai dar o quê? Cento e poucos, não, duzentos e poucos municípios. Então, essa briga tá acalorada. Enquanto eles não se resolverem, eu tenho certeza que o comitê, o PL 108, não vai evoluir e nós ficaremos aqui à mercê de Vossas Excelências, brigando pelos feudos de Suas Excelências. Bom, vamos lá. Tem mais coisa publicada aqui. Então, gente, a tabela está lá, crédito presumido. Ela será, logicamente, sofrerá atualizações. E aí eu falei para vocês da reunião que teve o fisco apresentando o programa, o projeto de conformidade fácil, né? É uma iniciativa do ENCAT, da Cefaz Rio Grande do Sul e da Procerges. O objetivo é validar, como eu disse, o XM, facilitar a geração e validação do XML para não ter retorno. A ideia é essa por conta até do envio que será é, síncrono. E lógico, né? Ele quer ao máximo simplificar o modelo. Tá tudo lá. É, aqui ele fala sobre a história desse projeto por conta de um projeto dele lá no Rio Grande do Sul de motor de cálculo. Conformidade fiscal, foi feito lá com os supermercados. Alguns amigos soterrados participaram desse projeto. Aí veio a enchente, que está acontecendo de novo, e aí parou esse projeto. Hoje já tem a nota fiscal fácil, que você emite a nota no aplicativo, e a ideia surgiu desse cenário, porque o que que acontece? É, o transportador, o MEI, ele vai lá e ele emite uma nota. Tem vários cenários dessa situação, né? Puxa, que facilidade emitir a nota, esse perfil de empresas, né? MEI, transportador autônomo de cargas e produtor rural. O que que isso provoca, gente? É importante que você tenha isso em mente. A inserção do empresário, por exemplo, para poder comprovar que ele tem uma renda, uma arrecadação, um faturamento, e com isso ele tem uma conta em banco. Tem muito MEI que não tem conta em banco, ele não consegue provar que ele tem alguma receita, porque ele não emite nota. O vendedor de bala ali da lojinha X, da lojinha Y, e com isso há uma inserção do empresário, do pequeno empresário, que aí ele vai atrás de um CNPJ, ou então como pessoa física mesmo, né? Aqui em São Paulo tem a inscrição individual, né? Entenderam o cenário? Mas como ele é MEI, e MEI facilita a vida dele, ele já está apto a fazer esse processo. Então, esse projeto ganhou prêmio, inclusive, né? E agora, eu coloquei lá no portal a reunião inteira. Eles publicaram no YouTube, a reunião inteira está lá, você vai entender. O fisco fala que esse é o primeiro passo, a ideia é lá na frente, a empresa manda os dados e eles calculam o trecho do imposto para o contribuinte, isso lá na frente, tá, gente? Não é agora. Não é motor de cálculo que o fisco vai liberar agora. Quem está falando em motor de cálculo é a Receita Federal. Mas é uma evolução natural. Eu ouço essas coisas e eu fico impressionado, né? Porque lá atrás, 2007, 2008, a gente ouviu o fisco e as empresas primeiro reclamaram da NCM, lembram disso? Poxa vida, o fisco tinha que me trazer a NCM, todo mundo reclamava, né? O fisco falava, aqui não sou funcionário da empresa. O tempo passou,
Hoje ele tem o dado completo pelo Jetim, né, das informações, e hoje ele fala já em calcular lá na frente o imposto, algo que ele dizia que não é papel dele. Da mesma forma, o armazenamento, né? O armazenamento do dado. Hoje a Receita Federal armazena lá o CEP, não, perdão, a Receita não, o CEP armazena o dado, e se você quiser comprar esse dado, você vai lá com certificado, etc., e compra esse dado, né? E o fisco sempre falou, eu não sou custodiante dos dados do contribuinte. Existe projeto aprovado já, para o Confas, via Confas, também ter uma armazenagem e também oferecer o arquivo, só que no modelo diferente do da Receita, não para terceiros, para o próprio dono do material e seus indicados pelo arquivo eletrônico. Então, eu fiz um faturamento hoje. Lá no Nota Fiscal Eletrônica, eu tenho na Tag Out, eu tenho 10 opções. Eu posso colocar 10 CNPJs barra CPFs. Então, a ideia lá na frente, sei lá quando, é que essas pessoas, mais o emitente, possam ir ao ambiente do fisco e solicitar esse arquivo da sua operação. É um trabalhão, né? Porque o cara quer fazer uma varredura. Então, aproveita agora, sexta-feira, é uma reunião de 1 hora e meia. Acho que vai te dar alguns insights interessantes sobre esse projeto de conformidade fácil do encaixe. É a contrapartida dos demais projetos de conformidade que a Receita, dos diversos, né, que a Receita Federal lançou, né? O Confia, o Sintonia, o OEA, Confia que ninguém confia. Bom, não é que ninguém confia. Ela mandou aí para mil e tantas empresas, só tem 20 no piloto. Também tivemos a publicação, só para voltar um pouquinho aqui, falando muito de reforma, né? Que é um assunto quase sem interesse nenhum. Tem um detalhe importante do estado do Ceará, ele deu uma realinhada na emissão e na escrituração dos documentos fiscais com o Fundo de Combate à Pobreza. E ó, gente, é um negócio extenso, hein? Tanto na emissão é tranquilo, mas na escrituração vai dar trabalho. Eu nem consegui terminar de achurar ou negritar tudo, daqui a pouco eu faço. Sergipe também, se não me engano, teve alteração, mais tarde eu publico. O mundo paralelo, que eu tenho falado para vocês. Fiquem atentos, porque o mundo paralelo não acabou. Também publicaram a nota técnica, o informe técnico sobre a tabela de índice de mistura de biocombustível para a reforma tributária, né? Está lá também, eu publiquei, eu deixei o link para você. Ele está explicando os campos da tabela. Isso aqui é fantástico, gente. Porque quantas vezes você não pergunta, mas o que quer dizer esse CPROD ANP? É o código do produto na ANP, que deu muito trabalho na nota eletrônica, lembra disso? A descrição comercial ou técnica do produto. Olha só, gente, cuidado, hein? Quando ele fala descrição técnica, e muita gente pergunta quais os trabalhos que tem de reforma tributária, tem software house me perguntando, né? O que que eu ofereço para reforma tributária? O fisco dá dicas aqui. Está falando, olha, a tabela tem CPROD ANP, que é o código do produto definido pela ANP, não pelo seu sistema. E a descrição, ele quer o nome comercial ou técnico do produto. Se você vai optar por nome técnico, cuidado, porque tem um detalhe importante, a especificação daquele produto. E aí eu falo isso porque lá na história da reforma tributária, da não cumulatividade plena, você vai tomar crédito dos materiais auxiliares. Aqueles que participam do processo produtivo, você é indústria, né? Mas eles não são incorporados. O que que acontece com esses produtos? Eles podem estar com uma descrição incompleta, eles podem estar com descrição genérica ou código genérico,
Eles podem estar como consumo, material de uso e consumo erroneamente. Então, fique atento a isso. É um trabalho de saneamento de cadastro para a reforma tributária. Tem que ter gente boa para fazer isso, não é qualquer consultor. Não adianta colocar recém-formado, tem que ter experiência disso. Ah, mas eu tenho um operacional que dá para fazer um recém-formado. Dá sim. Mas tem que ter um sênior 24 horas, quando 24 é mal dizer, mas tem que ter um sênior acompanhando o trabalho, porque tem uma série de questões, a gente trabalhou com isso já no passado, mas na época era cadastro tributário que a gente chamava, e pode chamar agora também, porque isso vai lhe dar direito a crédito, e não pode suscitar questionamentos. E o engraçado disso, você já parou para pensar como vai ser o paralelo? Então eu tenho um produto, disco de asbesto. Você não sabe o que é? Procura no Google. Ele vai me dar crédito pelo IBS, mas pelo ICMS não. Então, lá em 2029, 10% dessa alíquota eu vou tomar crédito. 90% eu não vou tomar crédito. Olha que coisa de louco, gente. Aí no 2030, 20, assim por diante. Então, você tem essa transição entre produtos que dão crédito a partir de 2029. Mas, enquanto a outra lei não for revogada, você não tem direito a crédito. E aí, dentro desse cenário, está o material de uso e consumo. Tá bom? Cuidado com isso. O que mais que nós tivemos essa semana? Ah, tem aquelas operações que o pessoal pede ajuda porque está querendo antecipar processos. Não adianta, gente, tem que esperar mesmo a regulamentação oficial, o regulamento do IBS. A CBS, por osmose, aplicar-se-ia a mesma lei, mas como é um outro ente, talvez tenha, digamos, uma iene CBS, vamos aguardar. É mais isso. Chegamos aos 32 minutos, passei um pouquinho, me perdoe. Nosso compromisso aqui são 30 minutos de, de bate-papo sobre o que está acontecendo na reforma tributária. Então, o alerta que eu passo foi lá pro nosso amigo. O professor Wellington estava viajando, né? Estou sabendo disso aí lá para os exterior. O Milton fez a pergunta sobre vende no mês e chega no dia no ano e chega no ano seguinte, né? Vendeu em 2026, chegou em 2027. Esse é um tema eterno. O trânsito a virada do ano, toda vez tem isso. Se eu fiz um faturamento hoje é dia 31/12, imagina que eu trabalhei. Fiz o cut-off e foi feito um faturamento, mercadoria vai levar 10 dias para chegar no cliente. Como que você faz hoje? Tem RPs que ele faz a apropriação em dois tempos, né? Primeiro a nota, depois o estoque. Mas, considerando que você já, não quero especificar o RP, fiz o faturamento hoje, o caminhão seguiu. Ah, comprei um produto que vai levar 10 a 15 dias para chegar na minha fábrica. Esse produto é meu? Hoje, estou falando hoje, não pensa no passado, no futuro. E se tiver um sinistro, eu vou ter alguma ação? Não vai, então o produto não é teu. Você não pode contabilizar isso. Você recebeu o PDF, você recebeu as informações, o boleto, mas é responsabilidade do fornecedor, tá bom? Então pensa nisso, olha a legislação, lei complementar e o PL, compare os dois. Na próxima sexta eu trago a novidade. Pessoal, um grande abraço, um bom dia uma sexta-feira de feriado prolongado, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.